A chuva não caía, ela sitiava. Açoitava o vidro embaçado do botequim com a fúria de 1000 pequenos punhos desesperados, cada gota um tamborilar incessante que se fundia ao lamento de uma guitarra acústica. A condensação, espessa como sebo, formava riachos trêmulos que desciam pela vidraça, desenhos efêmeros que, sob a luz doentia e amarelada das lâmpadas, pareciam rostos distorcidos, chorando silenciosamente do lado de fora. No canto mais engolido pelas sombras, o velho Zé, uma silhueta curvada sobre seu violão gasto, era o coração melancólico daquele refúgio. Ele não tocava uma canção, ele exumava uma melodia sem palavras que parecia ter nascido do próprio tempo, contando histórias assustadoras de noites esquecidas e caminhos que jamais deveriam ser trilhados. Suas notas, arrastadas e cheias de uma tristeza antiga, não eram a trilha sonora da tempestade, eram um dueto com ela. Zé já tinha visto de tudo naquele bar. Já vira homens entrarem celebrando e saírem derrotados, e vira jovens cheios de teorias entrarem com um brilho nos olhos que se apagava semanas depois, substituído por um medo oco. E enquanto olhava para a mesa dos estudantes, sentia o mesmo calafrio antigo subir pela espinha. Presságio. O ar dentro do bar era um organismo vivo e doente. Denso e úmido como um cobertor molhado sobre os ombros, carregava o cheiro forte e adocicado de cerveja velha derramada e cachaça barata, um aroma que se agarrava à madeira encharcada das paredes. Por baixo havia o odor de fritura rançosa e o fumo adocicado do cigarro de palha que queimava lentamente entre os dedos nodosos de Zé. Era o perfume da resignação. A atmosfera que definia aquele santuário decrépito para os trabalhadores locais. Um bastião frágil contra a fúria do céu e o peso da semana de trabalho. As paredes de madeira escura, marcadas por décadas de fumaça e segredos sussurrados, pareciam ter absorvido cada confissão bêbada, cada promessa quebrada, guardando-as em sua fibra porosa. A iluminação, fornecida por lâmpadas incandescentes que pendiam de fios encardidos, zumbindo com a eletricidade instável, criava sombras que dançavam como espectros nos cantos. A cada oscilação da energia, rostos familiares se transformavam em máscaras grotescas. Era o tipo de lugar onde a realidade se tornava maleável, onde a lenda do lobisomem local não era apenas uma história, mas uma possibilidade palpável que se solidificava a cada gole de aguardente. Aqui, os mais fantásticos relatos eram compartilhados em vozes baixas, tornando-se mais reais que a própria chuva lá fora. No canto oposto ao músico, próximo à janela que era uma tela borrada de escuridão e água, uma luz fraca e solitária iluminava uma única mesa. O som suave e seco de páginas sendo viradas era um ruído quase herético ali, acadêmico em meio ao caos contido. Dr. Mateus Oliveira estava imerso, uma ilha de concentração em um mar de esquecimento, curvado sobre um livro antigo de capa de couro sem título, cujas páginas amareladas pareciam prestes a se desintegrar. O aroma de café velho e frio emanava de uma xícara esquecida, o líquido negro refletindo a luz trêmula. Seus óculos de leitura captavam o brilho, criando halos que obscureciam seus olhos azuis penetrantes. Ele passava um dedo sobre um verbete, murmurando para si mesmo. Diferente do mito europeu, a origem do lobisomem no folclore brasileiro não está atrelada à aristocracia ou à feitiçaria, mas à transgressão. Uma punição da terra. Licantropia Bororo. A punição do caçador. Sua barba grisalha, bem aparada, se movia enquanto ele decifrava os textos. Ele não buscava monstros, mas o medo humano que os criava. No entanto, uma memória o assombrava. A última conversa com Yara. Ela o acusara com um sorriso triste.
de se esconder atrás de seus livros. Você cataloga o trovão, Mateus, ela dissera, mas tem medo da tempestade. A lembrança era uma ferida aberta. Agora, a tempestade estava do lado de fora, e ele sentia que sua fortaleza de ceticismo era feita de papel. Antes que seu mergulho acadêmico pudesse se aprofundar, vozes animadas explodiram de uma mesa próxima. Kaique Souza e Júlia Martins estavam no clímax de uma discussão acalorada. Kaique, com seus 20 anos e o entusiasmo febril de quem está prestes a fazer uma descoberta, gesticulava com uma energia que fazia sua cadeira ranger. Eu estou dizendo, Júlia, lobisomens existem. A evidência está aí, encoberta como folclore. Não como uma criatura mítica, mas como algo biologicamente anômalo. Pense nisso. Um predador no topo da cadeia alimentar, não catalogado, perfeitamente adaptado. Você já ouviu falar do incidente da Cantareira de 87? Uma família inteira desaparecida. A versão oficial foi ataque de onça, mas os corpos nunca foram achados inteiros. Aquilo foi um ataque de lobisomem clássico, abafado pela mídia. Sua voz carregava a convicção apaixonada de quem precisa desesperadamente estar certo. Júlia, 2 anos mais velha e infinitamente mais cética, balançava a cabeça. A tatuagem de uma câmera em sua mão parecia julgá-lo. Kaique, por favor, você está romantizando um desaparecimento trágico. Isso não é ciência. É roteiro para creepypasta lobisomem. É o mesmo argumento de quem acredita em pé grande. Material para filmes de lobisomem, com efeitos ruins, ou na melhor das hipóteses, para uma daquelas séries de lobisomem para adolescentes. Mostre-me um frame nítido, uma amostra de DNA, algo que eu possa analisar. Até lá, um lobisomem real é tão plausível quanto um vampiro que brilha no sol. No fundo, porém, uma parte dela se arrepiava. A ideia de um predador desconhecido a aterrorizava, e seu ceticismo era a única armadura que possuía. Foi então que o universo decidiu intervir. A porta não se abriu, ela foi violada. Um som de madeira se queixando sob pressão e então um estrondo que silenciou a todos. O vento frio da noite invadiu o ambiente aquecido como um predador gasoso, trazendo o cheiro de ozônio e terra molhada. As chamas das poucas velas nas mesas dançaram descontroladamente, quase se extinguindo. Os sinos pendurados no batente tilintaram em um frenesi agudo e dissonante, um grito metálico de alarme que anunciava algo mais do que um simples cliente. Zé parou de tocar, deixando uma nota morrer no ar, um acorde suspenso de puro presságio. Luana Silva entrou como uma aparição conjurada pela tempestade. Seus cabelos curtos e negros estavam colados ao rosto, a água escorrendo em riachos por sua pele morena. Gotas pesadas caíam de seu casaco de couro, formando pequenas poças no piso de madeira a cada passo. Um rastro escuro como tinta derramada sobre um mapa antigo. Sua respiração estava acelerada, o peito subindo e descendo visivelmente, enquanto seus olhos castanhos, intensos como brasas, percorriam o ambiente com uma urgência que fez o ar ficar ainda mais denso. Seus dedos, por hábito, tocaram a tatuagem de lua crescente em seu pulso esquerdo. A pele ali coçava, uma brasa fria sob a superfície, um presságio que ela tentava ignorar desde que Yara desaparecera. A lua cheia estava próxima, apenas 3 noites, e com ela vinha a urgência que a consumia. Ela ignorou os olhares dos outros, seu foco total no antropólogo. Mateus! A voz de Luana cortou o ambiente como uma lâmina, rouca pela corrida e pela emoção. O antropólogo ergueu o olhar lentamente, emergindo de seu transe. Ele tirou os óculos, limpando-os com um lenço. Luana! Ele respondeu, sua voz grave carregando o peso de más notícias não ditas. Eu suspeitava que viria.
Antes que Luana pudesse responder, Kaique viu uma oportunidade. Viu só, Júlia, mais alguém interessado na verdade. Diga a ela, Luana, você não acha que a possibilidade de lobisomens no Brasil é fascinante? Luana respirou fundo, o peso do que precisava compartilhar pressionando seu peito. Aquele ato era a sua rendição final à esperança. Ela alcançou o bolso interno do casaco, os dedos trêmulos encontrando a fotografia dobrada e úmida. O papel parecia frágil, prestes a se dissolver. Assim como suas últimas forças, a imagem de Yara, congelada no tempo, sorria de volta para ela, um sorriso que agora parecia uma zombaria cruel do destino. Precisamos conversar, Luana disse, e seu tom não era mais o de uma amiga preocupada, mas o de uma general em um campo de batalha perdido. Todos nós. Ela desdobrou a fotografia com um cuidado quase cerimonial e a colocou na mesa, bem no centro do círculo de luz fraca. O papel úmido se agarrou à madeira escura. É sobre Yara, e é sobre a lenda do lobisomem do Pico do Jaraguá. O silêncio que se seguiu não foi uma ausência de som. Foi uma presença física, uma força que pressionou os tímpanos e roubou o ar. A palavra Yara, dita naquele contexto, fez Mateus parar de limpar os óculos, o lenço suspenso no ar. A fotografia passou de mão em mão e cada toque era uma sentença. Mateus foi o primeiro a pegá-la. O papel fotográfico estava frio e escorregadio em seus dedos. Ele viu o rosto de Yara não como sua ex-aluna, mas como a personificação de seu fracasso. A culpa o atingiu com a força de um soco. Lembrou-se dela em sua sala, apaixonada, gesticulando enquanto falava sobre padrões em desaparecimentos locais. E ele, condescendente, havia sugerido que ela focasse em folclore documentado. Ele havia podado as asas dela com o peso de sua arrogância acadêmica. Agora, aquele sorriso na foto o acusava. A foto chegou a Kaique. O papel tremeu em sua mão. O sangue drenou de seu rosto. A criatura abstrata de suas fantasias, o I.U., predador magnífico que ele idolatrava em teoria, agora tinha um rosto. O rosto de uma colega que ele vira no campus na semana anterior. O conceito de lobisomem real deixou de ser uma hipótese excitante e se tornou uma náusea gelada que subia por sua garganta. O cheiro de cerveja em seu copo de repente pareceu enjoativo, e a emoção da caçada teórica se transformou no terror visceral de ser a presa. Finalmente, Júlia. Seus dedos, treinados para a firmeza de segurar uma câmera, hesitaram. Ela pegou a foto e seu cérebro, por um instante, registrou-a profissionalmente. A iluminação suave, o enquadramento casual. Um retrato de felicidade. Então, a realidade a esmagou. Lembrou-se de ter tirado uma foto parecida de Yara, rindo, com um copo de açaí na mão, perto da reitoria. A banalidade daquela memória era uma tortura. Seu escudo de ceticismo, tão cuidadosamente construído, rachou e se desfez em pó. A câmera pendurada em seu ombro pareceu pesar uma tonelada. Um ídolo inútil diante de uma tragédia genuína. Yara estava investigando relatos assustadores de lobisomens na região. Luana continuou, sua voz ganhando uma força gélida, cada palavra um prego no caixão da normalidade deles. Ela estava obcecada. Dizia que encontrou um padrão que ninguém mais via. Na última mensagem que me enviou, ela fez uma pausa, olhando para cada um deles, forçando-os a compartilhar seu fardo. Ela mencionou ter ouvido um uivo de lobo diferente de qualquer coisa que já tinha escutado. Algo que, segundo ela, fazia o próprio sangue gelar nas veias. O grupo se entreolou, mas não eram mais os mesmos de 1 minuto atrás. Eram cúmplices, arrastados para a beira de um abismo que Yara havia encontrado primeiro. A discussão teórica sobre monstros havia se tornado terrivelmente real.
Não havia mais volta. O caminho para o pico do Jaraguá estava traçado e com ele o encontro inevitável com os segredos sombrios que a montanha guardava. E aí, corajosos exploradores do sobrenatural, se você sentiu um arrepio na espinha com essa introdução sinistra, prepare-se, porque a jornada para o pico do Jaraguá está apenas começando. Você acredita em lobisomens? Acha que criaturas sobrenaturais podem existir nas florestas brasileiras? Deixe sua teoria nos comentários. E se você quer descobrir o que realmente aconteceu com Yara e enfrentar os horrores que aguardam nosso grupo na Montanha Amaldiçoada, inscreva-se no Sombras do Terror e ative o sininho, porque eu garanto, os próximos capítulos vão fazer você questionar cada sombra em movimento e cada uivo na noite. A lua cheia está chegando e com ela verdades aterrorizantes serão reveladas. O ar úmido da tarde moribunda grudava na pele como uma segunda epiderme, viscosa e sufocante. As últimas 4 horas haviam sido um purgatório de silêncio e solavancos dentro de uma van alugada que cheirava a mofo, desespero e aos fantasmas de 1000 viagens anônimas. O silêncio era o pior. Um vácuo preenchido apenas pelo zumbido do motor e pela tensão audível de 4 pessoas se recusando a admitir o terror que as unia. Agora, após mais 2 horas de caminhada por estradas de terra que se desfaziam em trilhas, eles chegavam à base oficial do Pico do Jaraguá. O sol, um disco avermelhado que sangrava tons de carmesim e púrpura no horizonte, travava uma batalha perdida contra nuvens carregadas que se acumulavam como abutres sobre a montanha. A montanha não era uma formação geológica, era uma entidade, uma fera adormecida, de espinha curvada, contra o céu ferido, cuja respiração era a névoa que se agarrava às suas encostas verdes e escuras, um hálito frio que prometia segredos e morte. Luana foi a primeira a saltar. O som de suas botas de trilha, afundando na terra úmida e vermelha, quebrando a hipnose da viagem. O tilintar metálico dos mosquetões em sua mochila era agudo no ar parado. Cada movimento revelava o peso que carregava, não apenas cordas e lanternas, mas o fardo de sua promessa. Ela sentia a montanha observando-a. Uma pressão quase física que fazia os pelos de seus braços se eriçarem. A tatuagem de lua crescente em seu pulso parecia formigar, uma coceira surda sob a pele. Estou chegando, Yara, ela pensou, a frase uma promessa silenciosa e desesperada. Seja o que for que te encontrou, vai ter que me encontrar também. Isso aqui parece cenário de filmes de lobisomem, Kaique comentou, descendo logo atrás, seu tênis inadequado escorregando na lama. Sua tentativa de humor não mascarava o tremor em suas mãos, enquanto ajustava a mochila. Dentro do bolso, o pequeno gravador digital parecia pesar 1 tonelada. Ele sentiu o metal frio contra a coxa e a voz de seu contato ecoou em sua mente, fria e corporativa. Não queremos lendas urbanas, Souza. Queremos um ativo. Apenas confirme a localização. Ele olhou para o pico imponente, o fascínio do biólogo lutando contra a náusea do traidor. Sabe, daqueles bem clichês onde o grupo de jovens idiotas decide investigar histórias assustadoras e acaba virando jantar de monstro. Ele riu, um som oco. Era uma tentativa desesperada de se convencer de que aquilo era ficção, não uma transação da qual ele era a isca. Não seja infantil, Kaique, repreendeu o Dr. Mateus, embora sua própria voz carregasse uma tensão mal disfarçada. O antropólogo ajustou os óculos embaçados, seus olhos azuis examinando a vegetação que se erguia como uma muralha. Ele podia sentir a energia do lugar, uma ressonância antiga que vibrava em seus ossos. Embora deva admitir que a
A atmosfera é inquietante. O folclore brasileiro está repleto de advertências sobre lugares como este, lugares na fronteira entre o nosso mundo e o outro. Júlia foi a última a se juntar, sua câmera já em mãos, capturando a entrada sinistra da trilha. Através da lente, ela tentava impor ordem ao caos da natureza, pensando em enquadramentos, na composição do medo. Mas o que a lente capturava e o que seus olhos sentiam eram coisas diferentes. A vegetação parecia engolir o caminho poucos metros adiante, as árvores formando um túnel que bloqueava a luz. Ela queria o primeiro lobisomem flagrado em alta definição. Mas a cada passo, o medo de se tornar parte da filmagem, a vítima, crescia. A ambição era um escudo quente contra o frio que subia por sua espinha. O início da trilha era um portal. Uma placa de madeira apodrecida, com letras quase ilegíveis, avisava sobre os perigos da subida. Alguém havia pichado embaixo com tinta vermelha que escorria como sangue seco. Cuidado com o bicho. A tinta parecia fresca demais, um aviso recente. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. Ao darem o primeiro passo para dentro, a temperatura caiu visivelmente e o som do mundo exterior foi abafado. Entraram em um lugar fora do tempo. A vegetação se fechou sobre eles como uma garganta verde. Árvores imensas, seus troncos como colunas de uma catedral gótica, erguiam-se para um céu invisível. As raízes eram ossos da terra, expostos e traiçoeiros, e os cipós pendiam como laços de forca. O cheiro era uma mistura de vida e decomposição, mas havia algo mais, algo animal e primitivo, que fazia os pelos da nuca se eriçarem. Vocês sabiam, começou o Dr. Mateus, sua voz de professor uma máscara para o desconforto, que os relatos de lobisomens no Brasil nesta região datam do século XVII, os jesuítas documentaram casos que chamavam de a Montanha do Homem-Fera. Eles especulavam sobre diferentes tipos de lobisomens, acreditando que o daqui era uma variante mais primal, menos homem e mais demônio da terra. Então são lendas urbanas antigas, Kaique respondeu, tentando manter a fachada. Ou lendas rurais, provavelmente casos de licantropia clínica. Continue falando, ele pensou. Eles não podem suspeitar. Licantropia clínica não explica os corpos dilacerados. Luana interveio, sua voz cortante. Nem o que aconteceu com Yara. Ela parou, virando-se para encará-los, o rosto pintado por sombras que pareciam garras. Lobisomens existem. E um deles está aqui. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Júlia. Escutem, ela sussurrou. O grupo congelou. O som da floresta havia morrido. Não havia insetos, não havia pássaros, apenas o som de seus próprios corações. Então, eles ouviram. Um galho se partindo longe à esquerda. Segundos depois, o farfalhar de folhas mais próximo à direita. Eles estavam sendo flanqueados, herdeados como gado. Pode ser outro grupo, Mateus sugeriu, mas sua mão já segurava o cabo do facão em seu cinto. Um grito agudo rasgou o ar. Um pássaro, talvez, mas o som foi antinaturalmente amplificado pela floresta silenciosa. Logo em seguida, um estrondo seco acima deles. Um galho grosso se partindo, seguido pelo som de algo pesado se movendo entre as copas das árvores. Isso não é natural, Luana disse tensa. Algo está nos caçando. Você está sendo paranoica, Kaique tentou, mas suas mãos tremiam visivelmente. Paranoia não deixa pegadas. Júlia apontou para a lama ao lado da trilha. Era grande demais para qualquer animal nativo, com marcas de garras profundas. Isso aí não é de macaco, Kaique, nem de onça. O céu, que já estava escuro, de repente ficou negro. O vento uivou entre as árvores e a tempestade desabou. Não começou com pingos, foi um colapso, uma cortina de água que o cegou e ensurdeceu. A trilha virou um rio de lama. Precisamos encontrar abrigo.
Mateus gritou sobre o rugido da chuva. Eles correram ou tentaram, a corrida uma sequência desesperada e caótica. Raios rasgavam o céu, iluminando a floresta em flashes estroboscópicos. Foi durante um desses clarões que Luana viu. Por uma fração de segundo, congelada pela luz, uma silhueta massiva se delineou entre as árvores. Não era humana, não era animal. Era uma blasfêmia bípede contra as leis da natureza, curvada, coberta de pelos escuros, com uma geometria corporal impossível. E os olhos, meu Deus, os olhos brilhavam não com luz refletida, mas com uma luminescência maligna própria. O monstro era real. "Corram!" ela gritou, mas sua voz foi abafada por um som que gelou o sangue em suas veias. Um uivo. Não um uivo de lobo, mas algo que começava como um grito humano de agonia e se transformava em um rugido bestial que parecia vir de todas as direções. Era o som da própria realidade se rasgando, a agonia da transformação em lobisomem tornada audível. "Ali!" Júlia apontou para uma formação rochosa. "Uma caverna!" Eles se espremeram no pequeno abrigo, um recorte na montanha, encharcados e tremendo. O som da chuva era abafado, substituído pelo som de seus corações martelando. "Vocês viram?" Luana perguntou, a voz um sussurro. "Eu vi algo", Júlia admitiu, verificando sua câmera com dedos trêmulos. "Consegui gravar alguns frames, um lobisomem de verdade." "Séries de lobisomem não preparam você para isso", Kaique murmurou, o rosto pálido. "Aquilo era real. Eles vão me matar", ele pensou. "A corporação, o monstro. Eu vou morrer aqui." Dr. Mateus estava estranhamente silencioso. "Há algo que preciso contar a vocês", ele disse, a voz pesada, "sobre o que realmente sei sobre os tipos de lobisomens desta região." Mas antes que pudesse continuar, outro uivo ecoou, muito mais próximo, e não estava sozinho. Outros responderam, de direções diferentes, um estéril infernal que os cercava. "A transformação em lobisomem", Mateus sussurrou, o terror finalmente quebrando sua compostura. "Dizem que é catalisada por tempestades. Se estivermos lidando com um lobisomem alfa, ele pode criar mais." "Você está dizendo que Yara pode ter sido transformada?" Luana perguntou, a voz quebrando. "Que ela pode ser uma mulher lobisomem agora?" Mateus não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Em algum lugar na escuridão, olhos amarelos os observavam. A caçada havia começado, e eles eram a presa. O fogo crepitava no centro da oca como um coração flamejante, suas línguas alaranjadas lambendo o ar denso e enfumaçado do espaço sagrado. As paredes de madeira escura e palha entrelaçada pareciam respirar, expandindo e contraindo, sutilmente com o calor, um organismo vivo que os envolvia em seu ventre protetor. O aroma penetrante de madeira queimada se misturava com o cheiro mais sutil de ervas secas penduradas em feixes, sálvia, alecrim selvagem e algo mais antigo, mais primal, que fazia as narinas formigarem com uma sensação de perigo ancestral. O som da tempestade lá fora era abafado, distante, como se pertencesse a outro mundo. Aqui dentro, apenas o estalar do fogo e o som de suas próprias respirações irregulares quebravam o silêncio pesado. Dr. Mateus Oliveira estava sentado sobre uma esteira, seus óculos refletindo as chamas, enquanto suas mãos percorriam as páginas de seu caderno. As palavras que ele mesmo escrevera, mitologia, arquétipo, histeria coletiva, agora pareciam uma piada de mau gosto. Sua mente, um bastião da lógica, estava em ruínas, sitiada pela memória da criatura. O livro sobre folclore brasileiro ao seu lado parecia agora não um estudo, mas um manual de sobrevivência terrivelmente inadequado.
Luana Silva estava inquieta, incapaz de parar. A energia nervosa que a consumia era uma corrente elétrica sem aterramento. Ela caminhava pelo perímetro da oca, examinando os artefatos nas paredes. Máscaras rituais, com feições distorcidas que pareciam gritar em agonia silenciosa, lanças com pontas enegrecidas e amuletos de ossos e penas que eram sentinelas silenciosas de um poder antigo. Sua tatuagem de lua crescente queimava, uma brasa sob a pele. A imagem dos olhos da criatura estava gravada em suas retinas. Havia algo neles, um reconhecimento aterrorizante que ela não conseguia decifrar, uma conexão que a enojava e a apavorava. Quanto tempo mais vamos esperar? Kaique quebrou o silêncio, sua voz traindo a impaciência misturada com medo. Ele estava encolhido perto do fogo, o vapor subindo de seu corpo, como se sua própria alma estivesse evaporando. Ele se sentia encurralado, não apenas pelo monstro, mas por sua própria traição, que agora se tornara exponencialmente mais perigosa. Esse tal de Tatuapu disse que viria, mas já se passou quase 1 hora. E se isso for uma armadilha? E se ele estiver conectado com os relatos de lobisomem da região? Paciência, Kaique. Mateus respondeu sem levantar os olhos de suas notas, a voz mais ríspida do que pretendia. Tatuapu Tapajó é um pajé. Ele não opera no nosso tempo. Se alguém conhece a verdadeira origem do lobisomem nestas terras, é ele. Júlia, que havia permanecido em silêncio, estava revisando as imagens em sua câmera, o brilho da tela LCD criando sombras azuladas em seu rosto. Era seu único ponto de ancoragem na realidade. Vocês precisam ver isso, ela disse virando a câmera. Na tela, pausada em um frame específico, havia algo que fazia o sangue gelar. Uma forma bípede massiva, parcialmente obscurecida, uma distorção na realidade. Lobisomem flagrado em vídeo, ela murmurou, não com triunfo, mas com puro terror. A prova era real e quase os matara. Foi então que sentiram uma mudança súbita na pressão atmosférica. O fogo, que até então crepitava, de repente diminuiu, as chamas se curvando como se fizessem reverência. Um vento frio penetrou pelas frestas da oca, extinguindo a vela na mesa de Mateus e carregando o cheiro inconfundível de chuva, terra e algo selvagem. Os passos vieram primeiro, lentos, medidos, o som de alguém que não anda sobre a terra, mas com ela. A pesada porta de madeira começou a se abrir lentamente, rangendo em protesto. Tatuapu Tapajó entrou como uma força da natureza. A água da chuva escorria de seus longos cabelos grisalhos. A tatuagem de jaguar em sua face parecia se contorcer à luz do fogo, os olhos do felino seguindo cada movimento deles. Ele trajava vestes cerimoniais, um manto de pele adornado com penas e dentes grandes demais. O cheiro que emanava dele era de ozônio, fumaça sagrada e poder xamânico. Sem dizer uma palavra, ele caminhou até o fogo e se sentou. Seus olhos profundos, que pareciam conter séculos de segredos, percorreram cada rosto. Vocês procuram conhecimento sobre a criatura mítica, ele começou, a voz como um trovão distante. Querem saber sobre o lobisomem real, sobre a transformação em lobisomem, sobre a maldição do lobisomem. Mas estão prontos para entender que nem tudo em suas séries de lobisomem e filmes de lobisomem é ficção? Luana se inclinou. Precisamos saber tudo. Yara está desaparecida. Por favor. Tatuapu assentiu. A história começa antes dos portugueses. A licantropia não é uma doença. É um pacto. Uma maldição, mas também uma bênção. Ele jogou um punhado de ervas no fogo. As chamas explodiram em tons de verde e azul, e o aroma que preencheu a oca fez suas mentes girarem. O primeiro lobisomem brasileiro foi criado como guardião. Tatuapu continuou, sua voz hipnótica.
A floresta precisava de um protetor, algo que fosse tanto humano quanto animal, para punir os homens que a desrespeitavam. O lobisomem alfa original foi escolhido, transformado através de um ritual de sangue, lua e sacrifício. Mas como virar lobisomem? Kaique interrompeu, seu ceticismo lutando contra o sobrenatural. Qual é o mecanismo? Tatuapu o encarou com piedade. Jovem tolo, você pensa com a mente de quem constrói gaiolas. A transformação é da alma. O sétimo filho homem carrega a maldição no sangue, esperando a lua certa para despertar. Outros são mordidos, e a ferida que não mata o corpo envenena a alma. E alguns buscam a transformação. Ele olhou para a escuridão lá fora. Em uma encruzilhada durante uma sexta-feira 13, quando o véu entre os mundos é mais fino, com as palavras certas e o sacrifício adequado, a maldição pode ser chamada. E como matar um lobisomem? Luana perguntou, a voz tensa. O xamã sorriu sem humor. Bala de prata, é verdade, mas deve ser prata benzida por um pajé, carregando o espírito da lua pura. Fogo também funciona, mas deve ser fogo sagrado, de madeiras específicas. Mas o método mais eficaz e perigoso é fazer a criatura lembrar de sua humanidade. O lobisomem não é apenas monstro, é uma alma dividida em guerra consigo mesma. Você mencionou diferentes tipos, Mateus interveio. Quais são os tipos de lobisomens? Tatuapu jogou mais ervas no fogo. O lobisomem do sertão é um demônio de poeira e ossos, magro, construído para a perseguição. O da mata é um bruto de musgo e fúria, massivo, construído para emboscadas. E há o lobisomem voluntário, que mantém controle total, o mais raro e perigoso de todos. E mulher lobisomem? Júlia perguntou. Raras, mas existem. Tatuapu confirmou, e seu tom se tornou grave. E são mais perigosas. A astúcia da mulher se funde à fúria da fera. Elas mantêm mais de sua mente, o que as torna predadores perfeitos. Se sua amiga Yara foi transformada, ele deixou a implicação pairar no ar. Ela pode ser salva? Luana perguntou. Tatuapu a estudou. Relatos assustadores de lobisomens que foram revertidos existem, mas o preço é sempre alto. A maldição não sai facilmente, requer sacrifício. Isso tudo ainda soa como contos de terror. Kaique murmurou sem convicção. Lendas urbanas? Tatuapu riu. Garoto, o que vocês chamam de lendas são memórias. Vídeos de lobisomens são novidade para vocês. Meu povo registra encontros com essas criaturas por gerações. Ele se levantou. A lua cheia vem amanhã. O lobisomem que habita estas matas é antigo, poderoso. Você sabe mais do que está dizendo, Luana acusou. Você sabe o que aconteceu com Yara. Tatuapu a encarou, e algo passou por seus olhos, culpa, medo. Sei que ela fez perguntas que não deveria, e sei que se continuarem compartilharão do destino dela. Então nos ajude, Luana implorou. O xamã caminhou até a porta. O lobisomem versus vampiro é uma fantasia de seus contadores de histórias, ele disse. Mas lobisomem versus lobisomem. Essa é uma realidade, porque não há apenas um na montanha, há uma matilha. O que você quer dizer? Mateus perguntou. Tatuapu se virou e seu olhar se fixou em Luana. Quero dizer que alguns escolhem a maldição e alguns, ele se aproximou dela, são escolhidos por ela, marcados antes de nascerem. Olhe para sua tatuagem, menina. Ele apontou. Você acha que escolheu este símbolo por acaso? Símbolos como este escolhem seu portador. Esta não é uma marca de tinta, é uma âncora. Um eco da primeira lua que viu a primeira maldição do lobisomem nascer. Luana olhou para sua tatuagem de lua crescente, que queimava com uma luz interna. Um arrepio percorreu sua espinha. A história de lobisomem desta montanha não é sobre monstros caçando humanos.
Tatuapu concluiu. É sobre escolhas. Sua amiga Yara fez a dela. Agora vocês devem fazer a sua. Com isso, ele desapareceu na noite. Um uivo solitário ecoou pela montanha, respondido por outros. A verdade sobre o que é um lobisomem havia sido revelada, e era infinitamente mais perigosa do que imaginavam. A madrugada se arrastava como uma ferida aberta no céu, sangrando escuridão sobre a floresta adormecida. Eram 3:30 da manhã, quando emergiram da relativa segurança da oca, adentrando novamente o abraço sufocante da mata. A garoa fina e persistente, um fantasma da tempestade, transformava cada folha em uma pequena cachoeira, cada galho em um dedo gotejante. O ar estava tão denso que parecia possível afogá-lo, cada respiração um esforço que deixava um gosto metálico de medo na boca. Luana liderava a marcha fúnebre, a lanterna cortando a escuridão em fatias trêmulas. As palavras de Tatuapu eram um veneno lento em sua mente, marcada antes de nascer, uma âncora para a maldição. Ela tocou a tatuagem de lua crescente. Não estava apenas quente. Ela sentia um zumbido baixo, uma ressonância que parecia puxá-la em uma direção específica, um norte magnético em seu pulso que a guiava para o coração daquele pesadelo. Ela lutava contra o impulso, aterrorizada pela sensação de que não estava indo resgatar Yara, mas se entregar a um destino que fora escrito em sua pele muito antes que ela pudesse escolher. Vocês sabem, é aí que começou a voz forçadamente casual. Em filmes de lobisomem, o grupo sempre se separa. É a regra número 1 de como morrer. Então, por favor, vamos manter a formação. Seu humor era uma máscara transparente para o terror. Internamente, ele estava em pânico, o peso do gravador em seu bolso, uma lembrança constante de sua traição. Ele não era um explorador. Era um traidor caminhando para sua própria execução e rezava para que o monstro não soubesse disso. Filmes não são guias de sobrevivência, Júlia respondeu. Através do visor de visão noturna de sua câmera, a floresta era um lugar alienígena de verdes fantasmagóricos. Ela se escondia atrás da tecnologia, tentando transformar o terror em dados, mas seu coração martelava contra as costelas, um tambor de guerra contra a sanidade. Dr. Mateus caminhava em silêncio, os olhos não no caminho, mas nas sombras, procurando por sinais. O musgo que crescia de forma antinatural, o silêncio dos animais noturnos. Sua mente, acadêmica, em um último ato de rebeldia, tentava catalogar o sobrenatural. Ele se perguntava se os tipos de lobisomens descritos por Tatuapu deixavam traços distintos. Este seria o lobisomem brasileiro da mata, o bruto de musgo e fúria. A ideia era tão fascinante quanto mortal. Foi então que perceberam. O silêncio não era uma ausência de som, era uma presença. O coro de insetos não parou. Ele morreu, como um rádio perdendo o sinal, até que o único som era o sangue pulsando em seus ouvidos. O silêncio era uma pressão física, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. O cheiro veio em seguida. Forte, almiscarado, animal, mas com algo mais. Um odor acre de ozônio, de carne crua e de algo metálico, como sangue derramado sobre pedras frias. Era o cheiro de um matadouro atingido por um raio. Era o cheiro de um lobisomem real. Isso não é um lobo comum, Mateus murmurou, a mão no facão. É como se a própria morte tivesse forma física e suor. Um galho se partiu. Não um graveto, mas uma explosão sonora no silêncio opressivo, o som de uma tora sendo quebrada por força bruta. O som ecoou, seguido por outro e outro, um caminho de destruição se aproximando. Formação defensiva! Luana gritou. Alguém lembra como matar um lobisomem? Bala de prata que não temos, Kaique respondeu, a voz subindo uma oitava. Fogo, mas tudo está molhado. Estamos fodidos.
É real, Júlia disse, a câmera apontada para a linha das árvores. No visor verde, algo se movia. Merda, é real e é enorme. O uivo que se seguiu não era um uivo de lobo. Começou como um grito humano de agonia pura, a voz de alguém sendo desfeito por dentro, a dor indescritível da transformação em lobisomem. Então, gradualmente, horrivelmente, a voz se deformou, aprofundando-se em um rugido bestial que reverberou através dos ossos e fez os dentes vibrarem. Era o som de uma alma sendo rasgada. E então, eles o viram. A criatura se revelou em uma clareira banhada pela luz pálida da lua. Não era homem. Não era lobo. Era uma blasfêmia ambulante. 2,5 metros de altura, coberto de pelos negros emaranhados que absorviam a luz. Os membros eram longos demais, articulados em lugares errados, uma geometria corporal que fazia a mente lutar para processar. Baba escorria de suas presas e evaporava em uma névoa fina antes de tocar o chão. Mas eram os olhos que realmente aterrorizavam. Amarelos como enxofre, brilhando com uma inteligência maligna que era ao mesmo tempo alienígena e perturbadoramente familiar. Por uma fração de segundo, aqueles olhos encontraram os de Luana. E foi uma invasão. Sua tatuagem explodiu em dor, queimando como ferro em brasa, e sua mente foi inundada. Ela viu flashes de imagens que não eram suas, a floresta vista de cima, a caça, a fúria, a fome, e por um instante terrível, a memória de um sorriso, o sorriso de Yara. Uma voz que não era sua sussurrou em sua mente palavras em uma língua antiga que ela não conhecia, mas de alguma forma entendia. Não se movam. Ela disse a certeza vindo de um lugar desconhecido. Movimento dispara o instinto de caça. A criatura os circulava lentamente, cada passo deixando pegadas que mudavam de forma, às vezes quase humanas, às vezes puramente animais. A respiração era como um fole rasgado. É um alfa, Mateus sussurrou, agarrando-se a fatos, o mesmo das histórias assustadoras locais. A criatura parou. A boca se abriu, e de sua garganta veio o som de cordas vocais humanas lutando contra uma anatomia bestial para formar palavras. Porque perturbam o sagrado. O choque de ouvir fala humana foi quase pior que o rugido. Júlia manteve a câmera firme, sabendo que estava gravando a primeira evidência de um lobisomem falando. Lobisomens existem, ela murmurou, e eles falam, meu Deus. Procuramos uma amiga, Luana respondeu, surpresa com a própria coragem. Yara Oliveira. A criatura inclinou a cabeça. Yara, sim, ela procurou verdades, encontrou destino. Ela está viva? Luana deu um passo à frente. A criatura jogou a cabeça para trás e soltou outro uivo, este puramente animal. Foi respondido por outros uivos de todas as direções. Uma matilha. Corram! A criatura disse, a voz agora mais clara, mais humana, um aviso final. Corram agora. A lua cheia é amanhã. Depois não haverá misericórdia. Eles correram, tropeçando pela escuridão, até finalmente colapsarem em uma pequena clareira, ofegantes. Aquilo aconteceu mesmo? Kaique perguntou. Tenho tudo gravado. Júlia confirmou, verificando a câmera. Lobisomem flagrado vai mudar tudo. Ela pausou, o rosto empalidecendo, enquanto passava o vídeo. Vejam só isso. Na tela da câmera, o vídeo mostrava a clareira, suas reações, as pegadas. Mas onde deveria estar a criatura, havia apenas uma distorção, como a estática de uma TV, uma mancha de realidade se recusando a ser capturada. A voz estava lá, terrível e clara, mas a imagem era um vazio. Como em séries de lobisomem, Mateus disse perplexo. O sobrenatural tem suas próprias regras. Ele se recusa a ser provado. Luana não estava ouvindo. Ela olhava para sua tatuagem, que ainda brilhava suavemente.
As palavras da criatura ecoavam em sua mente. Encontrou destino. Ela tinha a terrível certeza de que Yara não estava apenas desaparecida. Ela havia sido transformada, e se eles não agissem rápido, o mesmo destino os aguardava. Um último uivo ecoou pela floresta, mais próximo, lembrando-os de que o perigo não havia passado. E vocês achavam que era só uma lenda, não é mesmo? Pois é, nossos investigadores acabaram de ter o primeiro encontro com o impossível, e as coisas só vão piorar daqui para frente. A criatura falou, ela avisou, mas ela também é uma predadora. Será que Yara foi mesmo transformada? O que significa aquela tatuagem brilhante da Luana? E o mais importante, como eles vão sobreviver à lua cheia que se aproxima, agora que sabem que não há apenas um monstro, mas uma matilha inteira? Se você está tão viciado nessa história quanto eu estou contando ela, deixa aquele like nervoso e comenta aí embaixo. Você teria coragem de continuar procurando ou já tinha desistido no primeiro uivo? E se ainda não se inscreveu no Sombras do Terror, o que está esperando? A matilha está se reunindo, e você não vai querer perder o que vem a seguir. A chuva não caía mais. Ela atacava. Cada gota era um projétil gelado disparado de um céu negro e sem estrelas, transformando a trilha íngreme em um rio de lama vermelha que sugava suas botas como as mãos de afogados, tentando arrastá-los para o inferno. O som era ensurdecedor, um rugido constante que engolia gritos e súplicas, uma sinfonia de caos e terror. Relâmpagos rasgavam a escuridão em intervalos irregulares, não para iluminar, mas para congelar instantâneos de horror. Árvores retorcidas como garras, sombras que se moviam onde não deveria haver nada, e sempre, sempre, a sensação de algo massivo e faminto ganhando terreno com uma velocidade impossível. Floresta inteira havia se tornado um labirinto infernal que conspirava ativamente com seus caçadores. Luana corria como nunca antes, os pulmões queimando, cada respiração uma lâmina rasgando sua garganta. Os músculos de suas pernas gritavam, tremendo com o esforço sobre-humano de não apenas avançar, mas de manter o equilíbrio na descida traiçoeira. Sua mochila batia violentamente contra suas costas, os mosquetões tilintando como sinos fúnebres que anunciavam sua localização. A tatuagem em seu pulso ardia como ferro em brasa, uma dor aguda que parecia ecoar os uivos que vinham de todas as direções. Não mais um único uivo, mas um coro infernal, um cerco auditivo que esmagava a esperança. Ela sentia os uivos não apenas com os ouvidos, mas como uma vibração em seus ossos, uma ressonância com a maldição do lobisomem que a aterrorizava. Não pense, ela ordenava a si mesma. A frase, um mantra contra o pânico avassalador. Pensar é morrer. Mais rápido, ela gritou por sobre o ombro, embora mal pudesse ver os outros através da cortina de água. Eles estão se aproximando. Kaique estava logo atrás, o rosto uma máscara de terror puro. Seus tênis inadequados o transformavam em um dançarino frenético e desajeitado com a morte. O pânico obliterara todo o pensamento. Lobisomem real, ele gritava, a voz quebrando, as palavras engolidas pela tempestade. Um fodido lobisomem real está nos caçando. Filmes de lobisomem não preparam você para essa merda. Não era para ser verdade. A voz de seu contato na corporação parecia um eco zombeteiro em sua mente febril. Capture um espécime. Ele mal conseguia salvar a si mesmo e a ironia era um ácido em seu estômago. Ele, o entusiasta, o crente, estava prestes a se tornar a prova que tanto buscava, mas da forma mais brutal possível. Cala a boca e corre! Júlia ofegou, lutando para manter sua câmera profissional protegida sob o casaco. O aparelho, antes um símbolo de sua ambição, agora era um peso inútil, um fardo que a atrasava. Mesmo assim, ela não conseguia largá-lo.
era o último elo com quem ela era antes daquela noite. A ideia de que lobisomens no Brasil existiam havia se transformado de uma manchete de carreira em um obituário. Dr. Mateus, apesar da idade, mantinha o ritmo, o corpo operando em puro instinto de sobrevivência. Sua mente analítica tentava desesperadamente encontrar uma solução. Como matar um lobisomem? O folclore brasileiro fala de fraquezas, água corrente, o açoite de um padrinho. Deve haver algo. Suas palavras se perderam, inúteis contra a fúria da caçada. O galho que se partiu atrás deles não foi sutil. Foi uma explosão de madeira, como se uma força colossal tivesse atravessado uma árvore centenária. O som foi seguido por impactos pesados. Martelos gigantes golpeando a terra em um ritmo de perseguição implacável. Ali! Luana apontou para uma formação rochosa, um borrão escuro à frente. Podemos nos esconder. Esconder! Kaique gritou, virando-se para encará-la mesmo enquanto corria, o rosto contorcido pela acusação e pelo medo. Foi você. Você nos trouxe para essa maldição, sua obsessão doentia. Você atraiu essa criatura mítica para nós. Agora não é hora, Mateus começou, mas foi interrompido por um uivo tão próximo que pareceu vibrar através de seus ossos. Não estava mais distante. Estava ali, com eles, respirando em seus pescoços. E então, Júlia tropeçou. O momento se estendeu pela eternidade. Seu pé encontrou uma raiz escondida sob a lama. O tornozelo torceu com um estalo, audível que foi horrivelmente claro, e ela caiu de cara na terra encharcada. A câmera voou de suas mãos, aterrissando com um baque surdo. Por um instante, ela ficou vulnerável, uma presa fácil. Kaique parou. O tempo pareceu se arrastar. Ele viu Júlia caída, os olhos dela arregalados em pânico, e em sua mente aterrorizada, a equação brutal se formou. Ela ou eu? A voz de seu contato, sua covardia, seu desejo desesperado de sobreviver a qualquer custo, tudo isso passou por sua mente em uma fração de segundo. Ele não apenas hesitou, ele deu um passo para continuar correndo, uma escolha consciente de abandoná-la. Luana e Mateus viram o momento em que o medo o despojou de toda a decência, a verdade de sua natureza exposta sob a luz dos relâmpagos. Luana não hesitou. Ela voltou, ignorando os protestos de seus músculos em chamas, agarrou Júlia pelo braço e a puxou para cima com uma força nascida do desespero. Vamos! Mas era tarde demais. A coisa que emergiu da escuridão era a verdadeira face do monstro, um pesadelo anatômico. Histórias assustadoras sempre falavam sobre homens-lobo, mas isso era uma simplificação grosseira. O corpo se movia de forma impossível, às vezes quadrúpede, às vezes bípede. A chuva escorria por seus pelos, tingida de vermelho, sangue fresco de alguma outra caça. O ataque de lobisomem foi preciso e inteligente. A criatura alfa, com sua inteligência predatória, ignorou a presa caída e ferida, Júlia, e focou em Kaique. Talvez tenha sentido o cheiro de sua fraqueza, de sua traição. Talvez o covarde fosse a presa mais interessante. Kaique não teve chance. Num momento estava congelado em terror. No próximo, estava no chão, a criatura sobre ele. O som que se seguiu seria gravado para sempre nas memórias dos sobreviventes. Não apenas gritos, mas algo pior. O som úmido de carne sendo rasgada, de ossos se partindo como gravetos secos. O sangue se misturou com a lama e a chuva, criando riachos carmesins. Kaique! Júlia gritou, mas Luana a puxou para trás, arrastando-a para longe da carnificina. Não podemos ajudá-lo, Mateus disse, a voz quebrando. Ele está morto. A palavra não precisava ser dita. Os gritos haviam parado, substituídos por sons piores, sons de alimentação.
Séries de lobisomem nunca mostravam isso, a realidade visceral de ser presa. Eles se esconderam atrás da formação rochosa, se espremendo em uma pequena cavidade, tremendo violentamente. Júlia soluçava incontrolavelmente. Mateus estava pálido como papel. E Luana olhava para a escuridão, para onde Kaique havia caído, sentindo um misto de horror e uma culpa terrível. A maldição do lobisomem, Mateus sussurrou, uma realização terrível em seus olhos. Tatuapu disse que alguns são transformados, mordidos e sobrevivem. E se Kaique não estiver morto? E se ele estiver sendo... Como em resposta, eles ouviram. Os sons de alimentação cessaram abruptamente. Foram substituídos por outros sons. Sons de ossos estalando, se partindo e se rearranjando com uma velocidade antinatural. Gritos abafados de dor que se transformavam em rosnados guturais e engasgos. E então, um novo uivo se juntou ao coro da matilha, mais fraco, mais confuso, um uivo que começava com um grito humano de pura agonia e terminava como o ganido de uma besta recém-nascida, confusa e com dor. Transformação em lobisomem, Júlia murmurou através das lágrimas, o horror da compreensão a paralisando. Meu Deus, está acontecendo agora. Eles não o mataram. Eles o converteram. Precisamos sair daqui, Luana disse, o terror dando lugar a uma urgência fria como gelo. Se Kaique agora é um deles, ele sabe nossos planos, nossos medos. Ele sabe sobre o rio. Um relâmpago iluminou a entrada de sua cavidade. Não eram apenas 1 ou 2 pares de olhos amarelos, era uma parede deles, dezenas, brilhando na escuridão, cercando completamente o refúgio. E entre eles, um novo par de olhos brilhava com um verde doentio, cheio de confusão e dor. A matilha não estava esperando. Estava saboreando o medo deles, esperando seu novo membro se acostumar com sua nova pele. Quando eu disser corram, Luana sussurrou, a voz tensa, corram para o rio. Dizem que lobisomens não atravessam água corrente, é nossa única chance. Isso é folclore brasileiro, não necessariamente verdade, Mateus protestou fracamente. Tem alguma ideia melhor? O silêncio foi a resposta. Os olhos se aproximaram, acompanhados por rosnados baixos. Lobisomens existem, Júlia disse uma risada, histérica escapando de seus lábios. Queríamos provar que lobisomens existem. Bem, conseguimos, e agora vamos morrer por isso. Ainda não, Luana disse preparando-se. Agora, corram! Ela mergulhou para fora da cavidade, os outros logo atrás. A matilha explodiu em perseguição, um coro de uivos e rosnados que prometia morte. O rio estava próximo, podiam ouvi-lo, mas entre eles e a salvação havia 100 metros de floresta escura e uma matilha de pesadelos feitos de carne. Em algum lugar, naquela matilha, correndo com seus novos irmãos, Kaique experimentava sua primeira caçada do outro lado da humanidade. A chuva açoitava a oca de Tatuapu com fúria bíblica, cada gota um punho minúsculo golpeando o telhado de palha. Dentro, o fogo central lutava contra a umidade, crepitando e sibilando. O ar estava denso, carregado não apenas pela fumaça aromática das ervas, mas pelo peso palpável do luto e do terror, um odor azedo de adrenalina gasta e desespero. O silêncio na oca era ensurdecedor, uma câmara de eco para o trauma que cada um carregava. Luana estava sentada próxima ao fogo, suas roupas encharcadas formando poças de lama tingida de vermelho ao seu redor. Sangue de Kaique, percebeu com uma onda de náusea. O sangue que a chuva não conseguira lavar. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, não de frio, mas do choque de ter testemunhado a desumanização de um amigo. A imagem da transformação em lobisomem de Kaique, o som de seus ossos se partindo, repetia-se em sua mente. A tatuagem em
Seu pulso latejava com uma dor surda, uma agonia que parecia ecoar o uivo final de Kaique. Minha culpa. A frase era um mantra silencioso. Eu os trouxe aqui. Eu o condenei. Júlia estava encolhida no canto mais escuro, o corpo todo sacudido por soluços silenciosos. Sua câmera, recuperada milagrosamente, jazia esquecida ao seu lado, a lente rachada refletindo as chamas como um olho quebrado. Ela revivia a hesitação de Kaique, sua própria queda, o ataque de lobisomem que se seguiu. Sua busca pela prova de que lobisomens existem havia terminado. Ela a encontrara e a prova a havia destroçado. Dr. Mateus estava de pé, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. Murmurava para si mesmo, fragmentos de orações misturados com termos acadêmicos, tentando impor ordem ao caos. Licantropia traumática, infecção viral anômala, transformação forçada. As palavras eram um escudo frágil contra a realidade. E no centro de tudo, sentado diante do fogo, estava Tatuapu Tapajó, imóvel como uma estátua. Você sabia? Luana finalmente quebrou o silêncio. A voz rouca, mas afiada pela raiva. Você sabia o que aconteceria. Você nos deixou ir. Você nos usou como isca. Tatuapu abriu os olhos lentamente. Havia neles uma tristeza antiga. Avisei, ele disse simplesmente. A floresta exige respeito. Vocês escolheram acreditar que histórias de lobisomem eram apenas lendas, que o folclore brasileiro era superstição. Não seja ridículo, Mateus explodiu. Como poderíamos acreditar em lobisomem real sem provas? A ciência, a razão. A razão. Tatuapu interrompeu, a voz ganhando uma qualidade de ferro. É a gaiola que vocês construíram para si mesmos. Vocês queriam provas? Agora tem. Seu amigo agora corre com a matilha, experimentando sua primeira caçada do outro lado da humanidade. Ele pode ser salvo? Júlia perguntou, a voz pequena e quebrada. A transformação em lobisomem pode ser revertida? Tatuapu ficou em silêncio por um longo momento. Para entender a salvação, devem entender a verdadeira natureza da maldição do lobisomem. Não é uma doença como suas séries de lobisomem retratam. É um pacto, um contrato escrito em sangue e selado pela lua. Ele se levantou, caminhando até uma máscara de lobo estilizada. A origem do lobisomem nestas terras é antiga. O primeiro lobisomem alfa não foi amaldiçoado, foi escolhido, transformado voluntariamente para ser o guardião da floresta. Como virar lobisomem voluntariamente? Luana perguntou. Tatuapu a estudou com olhos que pareciam ver através dela. Existem várias formas. O sétimo filho homem nasce com a marca. Outros são mordidos, mas os mais perigosos são aqueles que escolhem. Em uma encruzilhada, durante a sexta-feira 13, com o sacrifício adequado, alguém pode invocar a transformação. Ele voltou ao fogo. Mas o equilíbrio está quebrado. Sua amiga Yara descobriu algo que não deveria. Ela encontrou o ritual primordial, as palavras que podem despertar a maldição latente em todos com sangue antigo nesta região. Ela se tornou uma mulher lobisomem, Luana completou. A verdade, um gosto amargo. E agora está criando outros. Pior, Tatuapu disse gravemente. Ela se tornou uma alfa primordial, com poder para despertar a fera em qualquer um. Kaique não foi mordido por acaso. Ele foi escolhido, sua transformação catalisada pela proximidade com ela e pela fraqueza em sua alma. Como podemos pará-la? Luana perguntou, a determinação cortando o desespero. Como matar um lobisomem alfa? Tatuapu caminhou até ela. Ele removeu um amuleto de seu pescoço. A madeira escura parecia pulsar com vida própria. Este amuleto foi criado com madeira da primeira árvore, onde ocorreu a primeira transformação, temperado com sangue de alfa e lágrimas de arrependimento. É uma das poucas coisas que pode ferir permanentemente um lobisomem primordial. Mas
Mateus detectou a hesitação. Mas usá-lo requer sacrifício. Quem o empunha deve estar disposto a aceitar parte da maldição em si mesmo. Não transformação completa, mas uma mudança permanente. Luana pegou o amuleto sem hesitação. No momento em que seus dedos tocaram a madeira, uma onda de energia percorreu seu corpo. Visões explodiram em sua mente. Florestas antigas, rituais sob luas sangrentas, a floresta através dos olhos de um lobo, o sabor do sangue, a exultação da caçada, e no centro, Yara, majestosa e terrível, liderando uma matilha crescente. A mitologia fala de uma profecia. Tatuapú continuou. Quando o sangue da lua e alguém marcado com o símbolo lunar encontrar o coração da fera, um novo equilíbrio será forjado. Sua tatuagem não é coincidência, criança. Você foi marcada. Isso é loucura, Mateus protestou. Profecias, maldições. Isso soa como contos de terror. E ainda assim, seu amigo agora corre em 4 patas, Tatuapú rebateu. Relatos de lobisomem que vocês descartaram como superstição são memórias de verdades antigas. Um uivo distante ecoou. A matilha estava se reunindo. Existe uma janela, Tatuapú disse urgentemente. Durante a lua cheia completa, amanhã à noite, Yara estará no auge de seu poder, mas também mais vulnerável, no local da primeira transformação. Se a confrontarem lá, com o amuleto, talvez... Talvez o quê? Júlia perguntou. Talvez possam salvá-la, ou talvez tenham que destruí-la. E quanto a Kaique? Júlia perguntou, lágrimas frescas escorrendo. Tatuapú balançou a cabeça tristemente. Transformações forçadas raramente podem ser revertidas. A maioria se perde, completamente ao lobo. Histórias de lobisomem sempre mencionam fraquezas, Luana disse, apertando o amuleto. Bala de prata, fogo sagrado. Funcionam em lobisomens comuns, Tatuapú confirmou. Mas contra um alfa primordial? Apenas o amuleto, e mesmo assim, quem o usar pode não sobreviver. O amuleto extrai um preço. Ele se alimenta da força vital. Usá-lo contra um alfa primordial pode significar trocar uma vida por outra. Uma alma por uma alma. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eu vou, Luana disse finalmente, a voz firme, não heróica, mas resignada e sombria. Eu trouxe todos para isso. Eu vou terminar. Não sozinha, Júlia disse, se levantando com determinação renovada, a câmera em punho como uma arma. Se vamos enfrentar o sobrenatural, Mateus adicionou, que seja com o conhecimento que nos resta. Tatuapú os observou, então assentiu. Então, o destino será selado amanhã. Que os espíritos tenham piedade de suas almas, pois a fera não terá. Com essas palavras, ele jogou um último punhado de ervas no fogo. As chamas explodiram e por um momento pareceram tomar a forma de um lobo uivando. O amuleto na mão de Luana pulsou em resposta, quente como brasa, marcando sua palma com símbolos que desapareceram antes que pudesse lê-los. A lenda do lobisomem não era apenas real. Era o centro de uma batalha ancestral, e eles haviam sido arrastados para o meio dela. A escuridão da noite seguinte era diferente. Não era a escuridão opaca da tempestade, mas uma escuridão viva, cortada pela luz prateada e fantasmagórica da lua cheia. A floresta se transformara sob seu olhar vigilante. Cada folha molhada brilhava como um fragmento de espelho, e as sombras das árvores se esticavam pelo chão da mata como garras esqueléticas, longas e enganosas. A trilha que levava ao coração da montanha parecia mais antiga, as pedras cobertas de musgo brilhando com uma luminescência pálida, como se a própria terra estivesse carregada de energia. O som da cachoeira, próxima que antes era um murmúrio, agora crescia em volume. Um rugido constante e ameaçador, a trilha sonora para a sua marcha fúnebre. Eles avançavam como uma unidade fraturada de sobreviventes,
cada um envolto em seu próprio silêncio. Luana liderava, não por escolha, mas por um impulso que vinha de dentro. O amuleto de Tatuapu, pendurado em seu pescoço, era uma presença constante contra sua pele, quente ao toque, pulsando em um ritmo lento que se sincronizara com o dela. Ela já não sentia apenas a floresta. Ela a sentia de uma maneira nova. Podia sentir o fluxo da água subterrânea, a respiração coletiva das árvores e algo mais. Uma consciência faminta que os aguardava. Uma vida por outra, as palavras de Tatuapu ecoavam. Ela se lembrava de momentos felizes com Yara, não com tristeza, mas com a determinação de acabar com o sofrimento dela. Através do amuleto, ela sentia a consciência coletiva da matilha, uma fome fria e expectante, e por baixo de tudo, uma corrente de dor que só podia ser de Yara. Dr. Mateus vinha logo atrás, sua transformação interna completa. Ele havia abandonado suas anotações, seus livros deixados para trás como relíquias de uma vida passada. Em suas mãos, carregava 2 tochas improvisadas, os panos embebidos em álcool emitindo um cheiro forte. Ele se sentia como um personagem de seus próprios livros de folclore brasileiro, uma concessão total de que o mundo era muito mais estranho do que seus artigos jamais poderiam descrever. Seu antigo eu, o cético acadêmico, havia morrido na noite anterior, junto com Kaique. O que restava era um homem que havia olhado para o abismo. Júlia completava a retaguarda. Sua câmera, com a lente rachada criando um padrão de teia de aranha, estava gravando. O LED vermelho era um pequeno ponto de desafio. Ela não buscava mais a prova para provar que lobisomens existem. A ambição havia sido purgada pelo terror. Agora, ela era uma cronista. Se morressem ali, talvez a câmera sobrevivesse. Que o mundo saiba que não é como nos filmes de lobisomem, ela pensou. Não há glamour, apenas dentes, sangue e a perda de tudo o que você ama. Ela se perguntava se um fragmento de Kaique ainda estava lá, correndo com a matilha, e a ideia a encheu de uma tristeza profunda. À medida que se aproximavam, o som da cachoeira começou a diminuir, engolido por um silêncio neestéstene. O ar ficou parado e o cheiro mudou. O odor úmido de terra foi substituído por algo limpo e elétrico, ozônio, como o ar após a queda de um raio, mas com uma energia quase religiosa, como se estivessem se aproximando de um altar. Estamos perto, Mateus sussurrou. Todos podiam sentir uma pressão palpável no ar. A clareira se abria diante deles como uma ferida perfeitamente circular na carne da mata, um palco iluminado pela luz da lua, e a plateia já estava lá. Os olhos apareceram primeiro, não 2, mas dezenas deles, brilhando como brasas amarelas em um círculo perfeito. A matilha. Eles não rosnavam, apenas observavam uma parede de predadores silenciosos. Entre eles, Luana e Júlia distinguiram um par de olhos que não eram amarelos, mas de um verde doentio, quase luminescente. Os olhos de Kaique. Ele parecia menor que os outros, encolhido, uma figura patética na corte sombria. Foi então que ela emergiu. A criatura que entrou na clareira não se movia como os outros. Havia graça em seus movimentos, uma fluidez terrível. Era massiva, 3 metros de altura quando se ergueu sobre as patas traseiras, mas havia algo distintamente feminino em suas proporções. O pelo negro, como meia-noite, brilhava como obsidiana polida. E seus olhos não eram amarelos. Eram de um dourado líquido, que pulsava com uma inteligência antiga e terrível. Esta era a mulher lobisomem. A lobisomem alfa, Yara. Histórias assustadoras não fazem justiça a isso, Mateus murmurou, acendendo uma das tochas. A chama dançou, projetando sombras ainda mais grotescas. A criatura inclinou a cabeça, um gesto perturbadoramente humano. Quando falou, a
Voz era uma tortura auditiva, múltiplas camadas sobrepostas, rosnados, e a voz de Yara, lutando por controle. Lu, Ana... O amuleto na mão de Luana explodiu em calor. Yara, Yara, sou eu. Por favor, lute contra isso. Você veio. A voz de Yara lutou. Não, deveria... Perigo. Viemos te salvar. Luana deu um passo à frente, ignorando os rosnados de advertência da matilha. Não! O rugido que veio de Yara foi puro instinto animal. Escolhi isto, poder, para proteger. Proteger o quê? Mateus perguntou. Yara se moveu com velocidade impossível, aparecendo a centímetros de Mateus. Ele congelou o hálito da criatura quente e fétido. Eles vêm, ela conseguiu dizer. Corporação, caçadores de lobisomens, querem usar a maldição do lobisomem como arma. Eles já pegaram outros. Eu os impedi. Eu criei uma família, um exército. Yara, olhe o que você se tornou, Luana implorou. Mas a humanidade nos olhos de Yara estava se desvanecendo, substituída por fome primitiva. Seus lábios se retraíram, revelando fileiras de dentes. A transformação em lobisomem havia ido longe demais. Corram! Yara conseguiu uma última palavra clara. Um último ato de amor de sua alma aprisionada. Corram! O uivo que ela soltou em seguida não continha mais nada de humano. Foi um comando. E, em resposta, o círculo de olhos amarelos se moveu. O ataque de lobisomem havia começado. A matilha convergiu como uma onda de pelos, garras e dentes, selando a única saída da clareira amaldiçoada. A clareira explodiu em um pandemônio de caos e violência primordial. O comando de Yara, um uivo desprovido de humanidade, foi o gatilho. A parede de predadores silenciosos se desfez em uma onda de pelos, garras e dentes. O ataque de lobisomem foi imediato e brutal, uma tática de caça coordenada. Eles não atacaram o centro, mas as bordas, tentando separar o pequeno grupo com uma eficiência aterrorizante. O ar, antes carregado de uma energia silenciosa, agora se encheu com os sons do inferno. Rosnados guturais que vibravam no peito, o som úmido de garras rasgando a terra e os gritos agudos e aterrorizados de suas presas. Barreira! Agora! A voz de Dr. Mateus cortou o caos. Com um movimento que desmentia sua idade, ele riscou um fósforo contra uma pedra e jogou-o sobre as poças de álcool que havia derramado. O fogo irrompeu com um rush violento, criando uma muralha de chamas alaranjadas. Vários dos lobisomens da linha de frente recuaram, instintivamente uivando de surpresa e medo, seus pelos chamuscados. O folclore brasileiro estava certo. As bestas temiam o fogo. Mas a barreira era frágil. E a matilha era inteligente. Enquanto a maioria circulava testando as bordas do fogo, um deles, menor, mais magro, com olhos de um verde doentio e confuso, se destacou. Kaique. Ele se lançou, não com a mesma ferocidade, mas em um salto desajeitado que derrubou Júlia. O impacto a deixou sem ar. Ela viu seu rosto transformado a centímetros dela, o focinho alongado, os dentes crescendo em gengivas que sangravam, mas os olhos... Aqueles eram os olhos de Kaique, cheios de pânico e agonia. Ele não estava tentando matá-la, ele estava lutando contra si mesmo. Kaique! Ela gritou, empurrando seu peso. Lute contra isso! Lembre-se de quem você é! Um rosnado escapou da garganta dele, mas foi interrompido por um gemido de pura dor existencial. Foi então que Tatuapu surgiu das sombras. Em suas mãos, ele não carregava uma arma, mas um cajado de madeira escura. De uma bolsa em seu cinto, ele jogou um pó cinzento feito de ossos moídos e ervas raras no ar. A maldição não tem poder sobre uma alma que não a aceita. Ele cantou, sua voz um trovão. O pó caiu sobre Kaique e a criatura gritou, não de raiva, mas de dor.
como se estivesse sendo queimada por dentro. Ele rolou para longe de Júlia, contorcendo-se no chão, a batalha por sua alma agora visível em sua carne. Enquanto isso, Luana só tinha olhos para um inimigo: Yara, a lobisomem. Alfa não participava da caça. Ela observava, uma rainha supervisionando seus soldados. O fogo não a intimidava. Luana avançou, o amuleto em sua mão agora brilhando com uma luz branca ofuscante. Acabou, Yara! A mulher lobisomem rosnou. Nunca! Eles não terão a minha maldição. Não nos transformarão em suas armas. Eles quem? Os caçadores de lobisomens? Luana gritou. Olhe o que você se tornou. Você virou o monstro que eles queriam criar. Com um rugido que partiu os céus, Yara atacou. Ela se moveu como um borrão de sombras e fúria. Luana ergueu o amuleto. No instante do impacto, a luz do artefato explodiu. Yara foi jogada para trás, uivando de dor, a luz branca queimando sua pele. Mas o custo para Luana foi imenso. Ela sentiu uma dor lancinante no peito, sua força vital sendo arrancada como combustível. Sua visão escureceu e o sangue escorreu de seu nariz. Yara, pare! Luana ofegou. Lembre-se de nós. Lembre-se do nosso apartamento, do café que você sempre queimava. Lembre-se da noite em que vimos as estrelas cadentes e você desejou descobrir algo que mudaria o mundo. A dor causada pelo amuleto pareceu quebrar a fortaleza da fera. Yara balançou a cabeça, os olhos dourados piscando. A voz dela emergiu mais clara. Luana, me perdoe. Aproveitando a hesitação, Luana avançou novamente, pressionando o amuleto contra o ombro da criatura. Outra explosão de luz. Desta vez, uma torrente de memórias inundou a mente de Yara, forçando sua humanidade à superfície. Ela cambaleou, para trás, olhando para o caos com novos olhos. Por um instante, a cena se congelou da perspectiva de Yara. Ela se viu em sua forma monstruosa. Viu Kaique se contorcendo sob o feitiço de Tatuapu. Viu a matilha em frenesi. E viu Luana, sua amiga, quase desmaiando de exaustão, sangrando por ela. A compreensão a atingiu com a força de um raio. Ela havia se tornado o monstro que jurou combater, e sentiu a fera lutando para retomar o controle, a fome insaciável. Eu não posso parar, ela chorou, lágrimas de sangue escorrendo de seus olhos dourados. Ela, a fera, ela não vai parar. Naquele momento de lucidez, ela fez sua escolha. Com uma velocidade que pegou a todos de surpresa, ela se virou e correu, não em direção a Luana, mas em direção a um tronco de árvore estilhaçado, sua ponta uma lança de madeira afiada. Yara, não! Luana gritou, tentando correr, mas suas pernas cederam. Com um último olhar para sua amiga, um olhar de gratidão e adeus, Yara se jogou sobre a estaca. O som de impacto foi surdo e horrível. Por um momento houve silêncio. A criatura ficou imóvel, empalada. Então, ela soltou um último suspiro, um som que não era de monstro nem de mulher, mas apenas de alívio. Com a morte da Alfa, um tremor percorreu a matilha. O elo psíquico foi cortado. Os uivos cessaram. A fúria predatória deu lugar ao medo. Um por um, eles se viraram e desapareceram na escuridão. O corpo de Kaique parou de se contorcer, sua transformação em lobisomem interrompida pela morte. Preso, para sempre entre o homem e a besta. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Lentamente, horrivelmente, o corpo de Yara começou a mudar. O pelo recuou, os ossos estalaram e se rearranjaram, e em segundos, a forma humana de sua amiga jazia ali, nua e quebrada, a estaca de madeira cravada em seu coração. A maldição do lobisomem havia sido quebrada pelo sacrifício de sua rainha. A vitória era um gosto de cinzas. Eles haviam sobrevivido. Haviam provado que lobisomens existem. E o preço foi tudo.
Ao amanhecer, um grupo de figuras exaustas saiu da floresta. Luana se apoiava em Mateus, o poder do amuleto a deixando permanentemente enfraquecida, uma parte de sua alma trocada pela vitória. Júlia caminhava atrás, sua câmera desligada, pendurada como um peso morto. Ela tinha as imagens. A prova. Mas agora, mostrá-las ao mundo parecia uma profanação. Eles encontraram Yara e a perderam no mesmo instante. A lenda do lobisomem era real, e sua verdade era mais trágica do que qualquer conto de terror jamais poderia imaginar. A ameaça da corporação de caçadores de lobisomens ainda pairava no ar. A luta deles não havia acabado. Tinha apenas começado. E assim, a caçada na escuridão do Pico do Jaraguá chega ao fim. Mas será que o horror realmente acabou? Nossos sobreviventes escaparam, mas a que custo? Luana está marcada para sempre. Júlia carrega um fardo de imagens que o mundo talvez não esteja preparado para ver. E a ameaça da corporação que caça o sobrenatural é mais real do que nunca. O que você faria no lugar deles? Revelaria a verdade, arriscando tudo, ou guardaria esse segredo aterrorizante para proteger o mundo do pânico? A história deles terminou, mas a guerra contra as sombras está apenas começando. Se você sobreviveu a essa jornada e quer explorar mais contos onde as lendas se tornam realidade, inscreva-se no Sombras do Terror, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade, porque há muitas outras histórias assustadoras esperando na escuridão. Obrigado por assistir. Cuidado com a lua cheia.